bem com vocês? Estou de volta depois de um certo tempo para trazer uma reflexão aqui com vocês de algo que Deus falou comigo por esses dias. Mas antes de eu começar, eu queria te dizer que caso você não seja inscrito no canal, vai lá, se inscreva no canal, deixe seu like nos vídeos, porque dessa forma o YouTube ele publica mais vezes o vídeo, mais pessoas serão alcançadas pela palavra de Deus, porque esse é o objetivo desse canal, levar a palavra de Deus, aquilo que Ele tem ministrado e falado ao meu coração, e eu quero compartilhar com vocês. Então vai lá, se inscreva e deixe seu like. Olha, hoje eu quero refletir com vocês sobre um versículo que está em Filipenses, capítulo 4, que diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, pedi a Deus. Pedi a Deus. Isso é interessante, né? Porque falar em não ficar ansioso é fácil, mas realmente não ficar ansioso é muito complicado, é muito difícil. Porque é essa nossa natureza, preocupar, ficar ansioso, ficar angustiado por algo. Isso é muito natural, mas Deus tem nos falado para não andar ansioso por coisa alguma. E não adianta nós ficarmos ansiosos. Nós não vamos conseguir mudar nada com nossa ansiedade. Eu tive uma experiência muito interessante por esses dias. Tinha uma viagem programada, né? Inclusive com a minha mãe. E a gente organizou tudo, programamos, compramos a passagem, fechamos a passagem para essa viagem e um pouco mais de 2 meses atrás a minha mãe sofreu um acidente doméstico e acabou fraturando o fêmur. E o médico falou que ela ficaria um bom tempo sem poder andar, sem poder firmar os passos, né? Então, nós já tínhamos descartado a possibilidade da minha mãe fazer essa viagem. E eu ainda estava na indecisão, se iria ou não. O tempo passou, aí minha mãe voltou para casa, estava recuperando. E aí eu falei assim, não, agora dá para fazer essa viagem, mesmo com o coração doído de deixar a minha mãe, mas ela já estava em casa, estava bem, então eu falei assim, eu consigo fazer essa viagem. E minha mãe estava insistindo também para que eu fosse, para que não deixasse de fazer essa viagem por causa dela. Só que poucos dias antes da viagem, a minha mãe volta a ser hospitalizada. Teve um agravante, uma infecção no corte cirúrgico e acabou se hospitalizando. E esse período dela no hospital durou muito, né? Não conseguia sair, quando eu pensava que ia receber alta, não recebia, começava outro procedimento, outro tratamento. Isso foi me deixando muito ansiosa, porque estava chegando a próxima viagem e eu fiquei muito indecisa, vou, não vou. E comecei a orar, pedir a Deus para me dar direção, para abrir meu coração fechado, meu coração dividido em ir e não ir, em deixar minha mãe. Isso foi me angustiando muito, me preocupando bastante. E eu falei com Deus, Deus, se for da sua vontade, da sua permissão que eu vá, que minha mãe saia desse hospital, que ela volte para casa. E colocando isso na presença do Senhor, mas não deixei de ficar ansiosa. Eu orei, eu supliquei a Deus, pedi direção a Deus, mas meu coração estava ansioso, porque eu não conseguia ouvir as respostas do Senhor. E às vezes os que eu ouvia eu não entendia, não conseguia discernir, porque meu coração estava dividido. A véspera da viagem, minha mãe ainda estava no hospital e o médico apresentou a possibilidade de ela receber alta na quarta-feira, que era exatamente no dia da viagem. E minha mãe falou, Leisa, eu vou receber alta, pode viajar, vai tranquila. Falei, ok, então eu vou. Arrumei tudo, comprei o que faltava, organizei, fiz a mala,
Nessa noite eu não fui dormir no hospital com a minha mãe, porque todas as noites eu estava dormindo, mas como o meu voo era 5 horas da manhã, eu fui dormir em casa, deixei minha mãe no hospital, e com toda certeza que ela ia receber alta no outro dia, e me preparei para essa viagem. Só que os planos de Deus eram outros, porque eu simplesmente não acordei para viajar. Eu tinha que estar no aeroporto até no máximo às 4 horas da manhã, porque meu voo saía às 5h15, e eu acordei em casa às 5h15 em ponto, exatamente na hora que o voo estava partindo. Ou seja, perdi o voo, não viajei, não fui. Na hora me bateu um desespero, uma agonia. Falei, meu Deus, eu não acredito que eu não acordei, eu não tô acreditando nisso. Mas depois eu fui me acalmando e colocando o coração no lugar e falei, Deus, a minha vida está nas tuas mãos, o Senhor tem o controle da minha vida. Independente da minha ansiedade ou não, o Senhor tem o controle da minha vida. Não era da tua vontade que eu fosse. Porque quem dorme na véspera de uma viagem, gente, não dorme, a gente fica ansioso com a viagem, a gente não consegue relaxar. Eu simplesmente apaguei, dormi. Minha prima, minha tia que estava no aeroporto, que ia viajar, a gente não ia no mesmo voo, mas mais ou menos no mesmo horário. Viram que eu não apareci, não conseguiram me ligar, não tiveram condições de me ligar. Mandou mensagem, mas eu não recebi a mensagem. Simplesmente não aconteceu. E quando eu percebi que Deus está no controle da minha vida, que tudo acontece com a permissão dele e não acontece também com a permissão dele, então meu coração ficou em paz. A paz que excede a todo entendimento preenche o meu coração e a minha mente. É isso que em Filipenses nos diz. E eu entendi isso. Eu entendi que a minha vida está nas mãos de Deus. Eu entendi que eu sempre orei e pedi, Deus, direciona a minha vida. Deus, dirige a minha vida, conduz os meus passos, me mostra o caminho. E a gente orar isso é fácil, né? Mas viver e entender que realmente as nossas vidas estão nas mãos dele é bem diferente. E quando eu entendi isso, eu entendi que o Pai tem o controle da minha vida, meu coração ficou em paz. E eu quero que ele continue controlando a minha vida. Independente da minha ansiedade, da minha vontade, que a vontade dele prevaleça. Porque a palavra do Senhor me diz que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E eu consegui entender isso agora. Que a minha ansiedade não vai me levar a nada, que a minha preocupação não vai me levar a nada. Mas a minha oração e minha súplica para Deus vai me trazer respostas. Às vezes é a resposta que a gente não quer, mas é a resposta que Deus tem para nós. Nós precisamos ter sensibilidade do Espírito para ouvir a voz dele, para ouvir o que Deus tem a nos falar. Com certeza ele me falou que não era para ser essa viagem, mas eu tapei os meus ouvidos. Minha mãe acidentou, minha mãe foi para o hospital na véspera da viagem, minha prima e minha tia não conseguiram me ligar, eu não consegui acordar. Tanta coisa aconteceu para que essa viagem não realizasse e realmente não realizou, porque não era da vontade dele. Eu creio nos livramentos do Senhor e eu sou grata ao Senhor por isso. Hoje eu tenho meu coração grato, meu coração em paz, meu coração alegre, porque a vontade do Senhor prevaleceu e não a minha. Que nós venhamos a ter esse entendimento, que quando nós colocamos as nossas vidas nas mãos do Senhor, nós devemos deixar Ele agir conforme a vontade dEle, não conforme a nossa vontade. Eu ainda viajei, né, bem para pertinho de casa, não fui para onde eu ia, mas eu estou feliz, estou bem feliz
com as possibilidades que Deus me deu esses dias de entender e compreender que a minha vida está nas mãos dele. Grata a Deus por isso, grata a Deus porque naquele mesmo dia a minha mãe não recebeu alta. Na quarta-feira de manhã o médico falou que não ia dar alta para ela, talvez daria no outro dia. E eu falei para minha irmã que tinha ficado lá com a minha mãe, falou assim, pode ir trabalhar, porque eu não viajei, vou pro hospital, vou ficar com a minha mãe. Fiz as minhas malas para ir pro hospital e falei, vou ficar com a minha mãe até o dia que ela sair do hospital. Saí decidida de casa, falei, Deus, vou ficar com a minha mãe. No dia que o senhor tirar ela do hospital, a gente volta para casa. Cheguei no hospital, mais ou menos por volta do meio-dia, um médico passa pela manhã, não tinha dado alta para ela. Quando foi mais ou menos umas 3 horas da tarde, a enfermeira-chefe chegou no quarto e falou, Dona Aparecida, vamos embora para casa, a senhora tá de alta. Falei, Deus, só o Senhor mesmo, só o Senhor mesmo. E a gente voltou para casa naquele mesmo dia. Grata a Deus, gratidão a Deus por ter tirado a minha mãe daquele hospital, ela tá recuperando bem. Grata a Deus porque Ele me permitiu fazer uma viagem breve. Amanhã eu tô voltando para casa, pertinho de casa, mas descansada no Senhor. Descansada no Senhor. Encontrando a paz que excede a todo entendimento. E entendendo que Ele tem o controle da minha vida. E você também. Deixe Deus direcionar a sua vida. Deixe Deus te mostrar o caminho. Ouça a voz dele, não faça como eu. Ouça a voz de Deus. Eu só ouvi depois. Mas eu entendi. Eu entendi que a ansiedade não leva a lugar nenhum. Mas que nós devemos confiar em Deus e saber que Ele tem o melhor para nós. Então fique bem, fique com Deus.